Fala galera, alegria conversarmos em mais um vídeo aqui no canal, lembrando que você é o nosso convidado especial a me seguir no Instagram e a fazer parte aqui da comunidade Humanizando Conceitos. Hoje nós vamos abrir aqui uma nova playlist aqui no canal falando sobre reformas religiosas no período moderno. E para iniciar essa temática, vamos conversar um pouco sobre o que está por trás da reforma de Lutero ali no início do século XVI. É sempre importante ressaltar que muito antes da onda de reformas que ocorrem ali no início do século XVI, nós vamos ter já ali no século XI, século XII, uma série de movimentos ou grupos considerados heréticos pela igreja que irão criticar os clérigos, irão criticar as práticas da igreja romana. Ou seja, esses grupos, ao mesmo tempo, eles irão criticar ali alguns elementos dogmáticos e teológicos da igreja. Muitos desses grupos eles serão silenciados, documentos produzidos nessa época serão exterminados, e é importante sempre ressaltar que até antes desses reformadores nós vamos ter também críticos contra a igreja que serão mortos pela Inquisição. Ou seja, o movimento das reformas do século XVI, que vai ganhando força com o tempo, não é um movimento isolado, ele vai sendo conservado ou cultivado ali durante muito tempo com algumas ideias e que a partir do século XVI elas vão ganhar mais força. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, pessoal, é que as reformas que ocorrem no início do período moderno, elas marcam um divisor de águas e um fato sem precedentes na modernidade. Porque, na realidade, essa reforma ela vai colocar dois grupos ali em situações opostas ali no cristianismo no Ocidente. De um lado, você vai ter esse grupo que vai buscar uma conservação dos elementos da Igreja Católica e um outro grupo que vai ter essa ruptura e vai passar a criticar a igreja. Lembrando bem que desse movimento que rompe com a Igreja Católica, que é o movimento protestante, haverá também uma série de ramificações e que vai ser uma característica também do protestantismo, que é uma onda de ramificações e pensamentos teológicos ali diferentes, posteriores ali ao rompimento com a Igreja Católica. Se você analisar também, um fator que é importante considerar é que uma das principais críticas de Lutero contra a igreja reside ali no sistema de indulgências. Lutero vai criticar o sistema de indulgências, ele vai fazer uma contestação principalmente pela riqueza da alta cúpula da igreja de um lado e ali uma pobreza cada vez maior ali de parte da Europa de um outro lado. Então, assim, é um fator também importante a considerar e principalmente nas 95 teses que ele prega lá nos portais lá do Palácio de Wittenberg, ele vai citar muito a questão das indulgências, gente. Então, são três fatores aqui principais que a gente precisa considerar aqui na nossa introdução aqui do tema. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o nosso quadro que eu fiz aqui, para a gente destacar, em primeiro lugar, são fatores ou atores sociais. Esse quadro eu quero destacar esses atores sociais que compõem aí um fortalecimento para a onda de reformas que vai acontecendo na Europa desse período. E nessa conjuntura nós temos aqui uma principal coisa que a gente precisa abordar em primeiro lugar. Nós temos aqui de um lado uma burguesia, e temos aqui a Igreja Católica aqui de outro lado. Essa burguesia, que é a burguesia aqui dos comerciantes, os artesãos, os corretores, os homens livres, os negociadores, não é a burguesia do século XIX, século XVIII, gente. Essa burguesia é aquela que emerge a partir do século XI, é muito heterogênea, ela não tem uma característica muito similar. Então, se a gente fosse falar aqui melhor, a gente iria falar aqui sobre... É como se fosse os empresários aqui da atualidade, com características assim bem diferentes uns dos outros. Comerciantes esses que precisam do lucro, precisam do comércio, precisam também dos juros através de empréstimos, só que você tem aqui de um outro lado uma igreja em que ela não concorda com juros e ela também não concorda com grandes lucros. Então, nesse primeiro fator, nesse primeiro pilar, a gente já vai ter aqui um conflito aqui
nesse período. Um outro fator aqui que vai contribuir muito para esse movimento aqui que vai fortalecer a onda de reformas é o aumento do sentimento nacionalista, ou o aumento da onda ali do pensamento do nacionalismo, gente, na Europa. É claro que a igreja, como eu estou citando aqui, ela vai ser contra isso. A igreja vai ser contra porque certamente a onda desses movimentos vai representar muitas rupturas. Apenas para citar um fato, quando Johann Tetzel ele chega em algumas regiões lá da Alemanha Central, por exemplo, naquele período, para falar que mais limpo do que saíra do batismo ficará quem adquirir as indulgências, que a cruz da indulgência tem tanto poder como a cruz de Cristo, Johann Tetzel ele vai gerar uma revolta nessas pessoas, que vão conservar ainda mais um desejo por um nacionalismo, por uma ruptura com Roma. Esse é um outro fator. E um outro pilar aqui muito importante são os nobres. Os nobres vão apoiar Lutero, vão apoiar Calvino ali em outras regiões, porque na realidade os nobres do Sacro Império Romano Germânico, eles têm interesse, gente, nas propriedades da igreja. Eles querem transformar essas propriedades em seus principados. E uma ruptura, uma reforma vai fortalecer essas ideias e vai favorecer também os ideais econômicos desses nobres, dessa burguesia, dessas ideias nacionalistas, ou seja, há uma série de elementos, uma série de fatores que vai contribuir para as reformas. E não nos esqueçamos de um outro aspecto, aqui ó, a modernização da imprensa. Se de um lado, se em um momento, né, a gente tinha um monopólio da igreja na produção de textos e documentos escritos, agora com a modernização da imprensa, aqui, esse monopólio vai sair da mão da igreja e nós vamos ter aqui uma maior circulação dos escritos que vai melhorar a velocidade dessas informações. Então aqui nós temos aqui nesse vídeo de hoje, são esses elementos que vão contribuir aqui, gente, para esse fortalecimento do movimento de reformas e que vai aí eclodir numa série de rupturas que a gente vai ver com a igreja no período moderno. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando que esse vídeo é apenas a introdução da nossa série. Eu espero você até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Um forte abraço.